Oi, gente rica! Hoje eu vou falar sobre o meu estudo e pesquisas do livro de Levítico. E antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não está inscrito, apertar o sininho para você receber os meus vídeos, curtir e compartilhar para que outras pessoas também possam receber esses estudos com essas informações e conhecimentos que você está recebendo. Posso contar com a sua ajuda? Então, obrigada, gratidão. E aí, preparado, preparada para começar? Então, simbora! Esse livro, Levítico, em hebraico se chama Vaikra, que significa e ele chamou. Porque Deus chamou Moisés e transmitiu todos esses textos para ele, quando o povo que havia saído lá do Egito para a Terra Prometida estava acampado lá no Monte Sinai. E depois, Vaikra foi traduzido do hebraico para o grego. E na Septuaginta, foi assim denominado Levíticos, fazendo uma referência aos levitas da tribo de Levi, que foram escolhidos para serem assim os responsáveis por todo o serviço do templo. E esse livro serviu assim para organizar a vida dos israelitas durante os 40 anos no deserto e para todas as gerações posteriores poderem estudar esse livro e aprender sobre as leis de Deus. Ele é assim um manual para o nosso corpo, de uma maneira assim perfeita, para adoração e para todas as práticas também para ser santo e manter uma relação de aliança com Deus. É assim o livro de figuras de Deus para ajudar o seu povo em seu treinamento religioso. E esse livro é um verdadeiro seminário para ser um povo santo e separado. Ele também é conhecido como assim o livro das leis e dos rituais para pregar um culto a Deus. Lá em Gênesis nós vimos o homem perdido. Em Êxodo, nós vemos o homem remido, resgatado. E aqui em Levítico, nós vemos o homem sendo preparado para se tornar um povo forte, corajoso, determinado, porque Deus molda o nosso caráter. Talvez em relação aos demais livros da Bíblia, você pode achar que Levítico é assim o mais difícil de todos e quase impossível de obedecer. Sabe por quê? Que ele não traz histórias de milagres nem de suspense, ele não conta assim nada sobre os heróis da fé, mas o que nós lemos são assim detalhes, regulamentos, proibições, distinções entre o que é puro e o que é impuro e princípios para uma vida saudável, pura e santa diante de Deus. Na verdade, essas aparentes minúcias desempenharam um importante papel na vida e no desenvolvimento espiritual e físico do povo judeu. Mas o que vai trazer de bom, de interessante para mim e para você que vivemos agora no século XXI? O que a gente vai ganhar com essa leitura? Então eu convido você a descobrir lendo a Bíblia depois de assistir esse meu vídeo. Combinado? Vamos lá. Eu quero também te lembrar que quando Deus deu o livro de Levítico para Moisés, o tabernáculo já havia sido construído. E os sacerdotes, eles precisavam entender e seguir de forma correta qual era o protocolo relacionado ao culto, E o povo estava assim acostumado com outras práticas, outros rituais, outros sacrifícios que eles faziam assim a vários deuses lá no Egito. Mas agora eles precisavam aprender a se relacionar com o Deus único, com o Eterno de Israel, com Deus Todo-Poderoso. E era essencial, que o povo aprendesse a se tornar santo diante de um Deus santo. Eles precisavam praticar a santidade, precisavam ficar longe do pecado, porque eles foram separados para serem adoradores e consagrados ao Senhor. Então, o livro de Levítico
ele traz assim as observâncias religiosas de forma assim bastante detalhadas para quem quiser desempenhar um papel fundamental na vida espiritual. Não é só para o povo não, tá? É para qualquer um de nós. E com este livro, é como se Deus quisesse ensinar a respeito de viver como um santo para poder nos abençoar. E Deus estava no tabernáculo, com a sua presença, porque lá Ele queria que o povo fosse cuidadoso, porque Ele queria que a sua presença diante deles fosse realmente levada a sério. E no final do livro, Ele mostrou também quais eram as consequências da obediência e da desobediência, né? Quando você lê esse livro com atenção, você vai descobrir o que eu descobri, que ele insiste que a gente se mantenha com o corpo santo, entendeu? Do mesmo modo que a nossa alma também é santa. Além de nos ensinar que nós devemos ser santos porque o Senhor é santo. E se a gente quer estar na presença dEle, a gente tem que estar bem, né? E nós precisamos obedecer às diretrizes que Ele nos deixou com um manual perfeito do nosso corpo, do mesmo modo que a nossa alma. Ele é o nosso Criador e Ele sabe exatamente do que a gente precisa para ter uma saúde perfeita, do que a gente precisa evitar para não deixar o nosso corpo adoecer. As regras alimentares que Deus apresenta, elas precisam ser entendidas sobre vários aspectos, né? Tem o aspecto espiritual, de acordo com a nossa fé. Tem o aspecto emocional, de acordo com a nossa gestão das emoções, que vai determinar, né, se eu e você temos ou não domínio próprio. Ou se é a minha ou a sua mente que dominam. Tem também o aspecto físico, né, que está envolvido com a saúde do nosso corpo, de acordo com o que a gente consome. Pois eu e você somos aquilo que nós consumimos, aquilo que nós nos alimentamos. Se nós fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus, então Ele nos dá as dicas para a gente preservar a vida conforme Ele nos criou, para que a gente possa refletir a luz e a glória dele. Eu quero lembrar aqui que o judeu também tem uma alimentação chamada de alimento kasher, né? Você já ouviu falar? E isso vai muito além das especificações de Deus. Ou seja, os homens criaram mais e mais tradições do que o próprio Deus colocou no livro de Levítico. Porque Deus diz o que pode e o que não pode. Mas os judeus, eles queriam fazer tão perfeito que eles extrapolaram. E o que era para ser simples acabou ficando bem complicado, né? A verdade é que Deus nos dá a chave da nossa vida espiritual e física e ainda nos surpreende com noções de higiene que são assim atemporais. E não eram apenas para o povo que estava no deserto, né, como muitos acham, mas o que a gente vê é que o judeu é assim uma prova disso, né? Nós passamos agora por uma pandemia e vemos a importância da higiene, de lavar as nossas mãos, de cuidar do nosso corpo, da limpeza da nossa casa, dos alimentos. A gente viu tudo isso. Nós reaprendemos a lavar as mãos com muito mais cuidado do que nós tínhamos antes, não é verdade? E quando a gente olha esse livro sobre a ótica do mundo antigo, a gente observa que existia uma grande diferença no que Deus estava mostrando para o seu povo escolhido, porque nas culturas antigas os alimentos eram oferecidos aos deuses, como assim o próprio alimento, né?
enquanto as ofertas de Israel deveriam ser vistas como presentes para Deus, porque Deus não precisa desse alimento. E ele poderia receber com prazer ou rejeitar o presente, porque Deus conhece o coração dos homens. Enquanto muitas culturas, eles realmente oferecem comida, alimento para os deuses. Que mais? Esse livro a gente pode dividir em 3 partes. Eu gosto sempre de fazer isso para poder ajudar no seu estudo, né? A primeira parte é a santidade, que é o que eu já falei antes. Sejam santos, porque eu, Deus de você, sou santo. E a santidade espiritual era assim simbolizada pela perfeição do sacrifício. E a sua natureza e obediência eram assim separadas por Deus, né? E você pode observar que tudo aponta desde o início para Cristo. Ele é o nosso sacrifício vivo. Mas todos os princípios morais continuam até hoje para cada um de nós, né? E observe os princípios morais que existem. Nós devemos pensar no seguinte: como pode um povo que não é santo, como uma pessoa, sabe, que não é santa, se aproximar do Senhor que é santo? A segunda parte é sobre o pecado, o sacrifício e a expiação. Como o ser humano não é perfeito, Deus providenciou o sistema sacrificial, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar aqui ou deixar na descrição para você poder assistir esse vídeo. Está muito interessante, tá? Por quê? Porque uma vida que era do animal deveria ser dada por outra vida do homem que pecou. E todos os sacrifícios nesse livro apontam para Jesus, que é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Né? E Jesus se fez Cordeiro vivo e já pagou por todos os nossos pecados de uma só vez. Com seu sangue para todos os tempos e para todos aqueles de toda a terra, de todas as tribos que o aceitarem como um único e suficiente Salvador. A terceira parte é sobre adoração. O livro de Levítico, ele nos mostra que Deus quer viver com a gente, desfrutar de uma relação de amizade, quando nós reconhecemos que Ele é. Quando nós expressamos o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso louvor. Porque para Ele, por Ele, são todas as coisas. Quando você for ler, observe que Deus ensina assim 5 tipos de ofertas, né? Você vai ler cada uma delas para ver o que estava sendo oferecido. É como se essas ofertas estivessem dizendo ao povo: ponha a sua vida em ordem. Deus também determinou 8 festas e todas seguem assim um momento agrícola e o calendário lunar. Nosso calendário solar é diferente, né? A primeira festa é a Páscoa, Pêssar, e Jesus também comemorou a Páscoa com seus discípulos. A segunda é a de Pães Asmos, que acontece um dia após a Páscoa e ela dura 7 dias. A terceira é a festa das primícias, que é o Bicurim. A quarta é Pentecostes, que é Shavuot, que acontece no 50º dia após a Páscoa, né? Que são 50 dias. A quinta festa é das trombetas, que é o Rosh Hashanah, que aconteceu agora. Eu até postei um texto no meu Instagram, no meu Facebook também, para você entender o significado dessa festa que marca o início do novo ano, o início da criação do homem. E a tradução de Rosh Hashanah é cabeça do ano, né? A sexta festa é o dia da expiação, Yom Kippur. São 10 dias para você pedir perdão sobre os seus pecados, porque a confissão é muito importante, né? É o início da justificação. E Deus disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a justiça. Isso está lá em João. Acho que é 1 João, logo no início. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, como eu sempre faço para você, tá? E essa festa de Yom Kippur acontece no primeiro dia, né, do 7º mês.
E a sétima festa é a festa dos tabernáculos. É a última festa do ano, que ela acontece para lembrar ao povo que eles viveram em tendas quando saíram do Egito, que Deus os sustentou no deserto. E os deuses do Egito foram todos desacreditados, porque eles não conseguiram fazer absolutamente nada. A nação egípcia foram humilhadas com as 10 pragas que Deus mandou. A oitava festa é o sábado, Shabat, que ela é fixa e ela é semanal, porque Deus separou, abençoou, santificou e determinou que seria um dia santo, um dia de descanso. Porque Deus conhece as nossas necessidades. Nós somos um ser criados por Ele, está lá em Gênesis. E essa festa começa no pôr do sol de toda sexta-feira e termina no pôr do sol de todo sábado. Lembrando que a guarda do sábado também faz parte do mandamento do Senhor. É o 4º mandamento dos 10 que está lá em Êxodo 20. E não foram abolidos, tá? E essas são as 8 festas, instituídas por Deus como festas eternas. Com essas festas, Deus está dizendo: mantenha a sua vida em ordem. Depois disso tem também o ano de descanso, que é o ano sabático, que é o Shemitah, que terminou agora, né? Com a entrada do novo ano, que era assim um sábado que dura assim um ano inteiro. Os judeus não podem plantar na terra durante esse ano. Se você observar, eles observaram nas estufas, né, acima da terra, porque a terra precisava descansar. Isso acontece a cada 7 anos, para o povo reconhecer que a terra é santa, que é para Deus. Por isso que Israel é chamada de Terra Santa. E tem também o ano do jubileu, que deve ser celebrado depois de 7 vezes 7 anos, que é o ano assim da liberdade para todos, né? E o engraçado é que você vai parar para observar a constância do número 7 nesse livro de Levítico. Todo 7º dia é Shabat, é o sábado do Senhor. Todo 7º ano é o ano sabático. Pentecostes é comemorado 7 semanas após a Páscoa. O 7º mês é onde acontece a festa das trombetas, dos tabernáculos e da expiação. E a festa de Pentecostes dura 7 dias. A Páscoa também dura 7 dias, tá? Só assim para você saber, né? A igreja primitiva, ela também celebrava todas essas festas junto com os judeus. Era celebrada pelos judeus e os não-judeus. Até o século IV depois de Cristo. Imagina, 400 anos depois da ressurreição de Cristo. Essas festas eram comemoradas por todos, mas logo depois o sistema religioso de Roma quebrou qualquer tipo de vínculo com Israel, os seus costumes, as suas tradições, e criou as suas próprias festas. E com isso, o inimigo vem criando o antissemitismo, se aproveitando para afastar cada vez mais os cristãos dos judeus. Mas existe uma igreja do Senhor da qual eu faço parte, que reconhece isso e que ora para que as vendas caiam. Não é uma igreja fixa com uma denominação, não. É uma igreja de pessoas que reconhecem isso, que não acreditam que a igreja tomou o lugar de Israel. Porque nós, que somos igreja, percebemos que fomos enxertados na oliveira. Porque, sabe, todo aquele que está em Cristo e não é judeu, foi enxertado. E nós não podemos ser enxertados e viver sem a raiz, sem os troncos. Olha essa árvore. Como é que a gente vai viver? Como é que as plantinhas vão viver sem o tronco, sem a raiz? Esse livro ensina muita coisa para a gente, porque ele é um livro divino e o próprio versículo inicial dá a chave, que lá está escrito, que da tenda da criação Deus disse:
para Moisés ir receber isso, né? Isso nos mostra, porque Jesus vai voltar para tabernacular com a gente, entendeu? Muita gente vai chegar, vai ouvir o que eu estou falando, vai falar: ih, que besteira, hoje a gente vive na graça, a gente está na nova aliança. Quando Jesus morreu na cruz da aliança, ele é o sacrifício vivo para todo aquele que nele crê. Está certíssimo. Mas eu te pergunto também, então para que você vai ao culto, você vai à missa? Para que você lê? Para que você estuda a Bíblia? Para que você faz qualquer coisa se você pode adorar Jesus em qualquer lugar? Sabe qual é a resposta? É porque Deus quer que eu e que você continuemos no caminho, levando a nossa cruz, servindo Jesus, aprendendo cada vez mais, nos desenvolvendo nas áreas das nossas vidas que nós ainda não ressignificamos com o valor exato, ainda não restauramos, ainda não perdoamos, para quando Jesus voltar, eu e você sermos aprovados, para a gente subir e encontrar com Jesus nas nuvens. Porque se Deus estivesse somente preocupado com a nossa vida eterna, eu e você, logo após aceitarmos Jesus, já poderíamos morrer, porque já estaríamos salvos. Mas Deus se preocupa, porque nós continuamos aqui, nessa terra que jaz no inimigo. E o inimigo faz de tudo para levar o maior número de pessoas para a morte espiritual, porque ele sabe que Jesus vai voltar em breve para buscar a sua igreja, que somos nós, eu e você, que estamos aqui, passando por todos esses desafios, por todas as necessidades, por todos os problemas, adversidades. Mas o manual ainda está disponível, que é esse livro. Está escrito em nossa língua, a gente não precisa nem de tradutor, está escrito em português, para que possamos ser lapidados e receber vida, e vida em abundância e prosperidade, para a gente possa desfrutar aqui de qualidade, de excelência. É isso aí. Deus não quer legalista, hipócrita, fanático. Por isso, Ele nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de ir e vir, liberdade de expressão que estão querendo nos tirar. Esse livro, muita gente diz que é uma lei abolida, mas ele nos ensina sobre o amor, sobre o respeito, sobre o senso de justiça para com o próximo. E Deus nos concede a sua perfeita sabedoria. E aqueles que se acham sábios, pode escolher se querem aceitar ou não. Levítico é um livro pessoal, da mesma maneira que a nossa salvação é individual. Ninguém vai salvar e levar ninguém debaixo do braço. Você aceita obedecer ou não, a escolha é sua. Deus espera que cada um de nós possa oferecer a nossa própria oferta a Ele. E você tem uma oferta para o Senhor? Sim, este livro é para você. Mas se você não tem nenhuma oferta para o Senhor, esqueça. Esse livro não é para você. Porque Jesus disse certa vez, e Mateus escreveu lá no livro dele: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A verdade, gente, é que a gente deve fazer tudo com muita fé para o Senhor. E aí, o que você descobriu sobre Levítico com o meu resumo? Leia o livro todo. E eu indico também, aqui embaixo na descrição para você ler, o livro que me inspirou, do Marcelo Guimarães, que como rabino judeu, messiânico, que acredita em Jesus, que fala hebraico, ele fez assim uma contextualização sensacional do livro de Levítico, para você entender a visão assim espiritual de Deus quando entregou este livro para Moisés, para deixar para todas as gerações. É isso aí. Eu vou deixar aqui embaixo o nome e o site para você poder comprar se você quiser. E eu vou ficando por aqui.
Uau, 24 minutos. Tô aqui, olha, curtindo essa praia maravilhosa. E eu vou ficando por aqui. Ui, prendeu aqui. Beijo no seu coração. Partilha com uma pessoa que você ama, deixa o seu like. Tchau.